Trindade versus Shema. Primeira parte, pelo Rosh Moshe Ben Shalom. Fico com a Trindade ou com o Shema? O Shema é o maior mandamento da Torá, que diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, Adonai o Eterno, nosso Elohim é um. Amarás, pois, Yahvé, o Eterno, teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Esse texto está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, no verso 4. Quando o mestre da Torá perguntou ao Messias Yeshua sobre qual o maior de todos os mandamentos, ele recitou Shema Israel, a passagem de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Aproximou-se dele um dos escribas e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Yeshua: o primeiro é: ouve, Israel, Yahvé, o nosso Elohim é um. Amarás, pois, a Yahvé, o teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Ao que lhe disse o escriba: muito bem, Rabino, com verdade disseste que ele é um, e fora dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Yeshua, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Elohim. Esse texto está em Marcos, capítulo 12, do verso 28 ao 34. O princípio do Shema é entender que o Eterno é um, Echad, literalmente um, e não Echid, único. Adonai não se divide em três, ele é Echad. Não é um Deus com três cabeças, como é divulgado pelo cristianismo na forma trinitariana. Já a Trindade invadiu quase todas as religiões do mundo, menos o judaísmo. Você deve estar se perguntando como o judaísmo conseguiu manter-se distinto a essa doutrina? A resposta está na observância do Shema. Ouve, Israel, o Eterno é um. No Shema também lemos: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos. Este preceito tem passado de pai para filho, de geração em geração. Não importa se o judeu nasça no Brasil, no Japão ou em qualquer outro país, o Shema estará sempre em seu coração. No Shema também lemos: e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Os judeus recitam o Shema, a unicidade de Elohim Echad, assentados em sua casa, deitando-se ou se levantando, exatamente 3 vezes ao dia. Também lemos: também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos. Aqui o ponto-chave do Shema: atar na mão e na testa. Entenda que quando o Talmid, discípulo, Shaul, Paulo, pregava aos bereanos, os mesmos diariamente examinavam nas escrituras, provando as palavras de Shaul. Este gesto fez com que o apóstolo de Yeshua os elogiasse. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Esse texto está em Atos 17:11. Então nos perguntamos: quais as escrituras que os bereanos lançavam mão para certificar se Shaul, Paulo, era de fato mensageiro de Elohim? É claro que na época não existia
aliança renovada, mal traduzida como nova aliança. As escrituras em questão eram a Tanakh, Tá de Torá, Na de Navim, que são os profetas, e Cá de Ketuvim, os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e etc. Esta expressão abreviada equivale a toda a primeira aliança, chamada erroneamente de Velho Testamento. Então, podemos concluir que todas as cartas neotestamentárias ou qualquer pregação ou filosofias, tudo era peneirado na Tanakh, primeira aliança, pelos bereanos. Até mesmo Yeshua, para ser o Mashiach, o ungido, o prometido, deveria falar de acordo com a Torá e toda a Tanakh. Pois bem, foi isto o que fez. Então seremos como os bereanos e analisaremos Apocalipse, capítulo 13, 16 e o capítulo 14, verso 9, onde lemos: E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Apocalipse 13, 16. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Elohim. Apocalipse 14, 9. Tente imaginar como os bereanos poriam em prova estes textos. A primeira coisa que fariam é analisar a Tanakh, para ali encontrarem alguma referência aos textos expostos. Não seria difícil encontrar, uma vez que essa referência está no Shema, Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 a 9, uma vez que é o primeiro e grande mandamento da Torá. O sinal do Eterno versus o sinal da besta. Agora vamos compreender a diferença entre o sinal do Eterno versus o sinal da besta. No Shema está a ordem de Elohim, para atarmos em nossas frontes e em nossas mãos, como sinal de que adoramos somente um Elohim. E este é o Elohim de Israel e de toda a terra, e ele é Errad, ou seja, um. Aqui está o pilar que sustenta toda a Escritura e a fé de Israel. Ouve, Israel, o Eterno nosso Elohim é um. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. A unicidade do Eterno é o primeiro e maior mandamento. Isso deve estar incutido em nossas mentes, testas e em nossas ações, mãos. Enquanto Adonai sela o seu povo com o Shema, dizendo que ele, Yahweh, é um, por contrapartida, Hassatan, o acusador, também está a selar os seus com o seu falso Shema, que é nada mais, nada menos que a Santíssima Trindade, que vai totalmente contra a mensagem do verdadeiro Shema. Como lemos mais uma vez em Apocalipse 13, 16, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, assim também como no verso 9 do capítulo 14. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Elohim. Você percebeu nestes textos que o sinal da besta também se dá na testa e na mão? Primeiro, Hassatan inculte sua trindade nas mentes das pessoas, ou seja, nas testas. Depois, façam que estas ajam por ela, pois tudo o que pensamos somente se materializa com as obras das mãos. E o grito mais forte da Trindade nos nossos dias atuais é o ecumenismo. O ecumenismo é hoje a maior preocupação de Babel, pois não se estabelece uma nova ordem mundial com tantas divergências religiosas. É aí que entra uma política de massa para unir as igrejas, tendo como um estandarte principal a Trindade. Essa doutrina é o antônimo do Shema, o maior mandamento de Elohim, confirmado por Yeshua HaMashiach. Submeter-se à Trindade é outorgar poder a Roma,
mesmo porque a mesma é fruto de seu ardiloso trabalho. No Concílio de Nicéia, comandado por Constantino em 326, ficou decidido que o Jesus Cristo, aquele homem belo, fascinante, de olhos azuis, com roupas avermelhadas e arredondadas, bem no estilo sinédrio romano, fabricado pelo Vaticano para salvar o império que já naquela época estava se desfragmentando. Sim, ficou decidido que este Jesus não era apenas o Filho de Deus, mas passou a ser o Deus Filho. Logo, são dois deuses compostos, o Deus Pai e o Deus Filho. O problema é que, para satisfazer os politeístas romanos, ter dois deuses ainda era muitíssimo pouco. Então, outro concílio fora marcado, este em Constantinopla, para decidir o futuro do Espírito Santo, se era ou não Deus, e não deu outra. A partir daí, passou-se a invocar a Santíssima Trindade, na forma do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Houve até uma ordem para adulterar o texto de Mateus 28, verso 19, que rezava assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Veja claramente que na Bíblia aramaica peshita, a ordem de Yeshua é fazer discípulos em seu nome, mas Roma ordenou seus tradutores a porem a Trindade neste texto, que ficou da seguinte forma: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí está a Trindade mitraica de Constantino, o adorador do Sol. É triste saber que milhares de pessoas estão sendo enganadas e direcionadas para esse movimento chamado ecumenismo, que visa uma só religião sob o domínio do Vaticano. A globalização é tão somente a Torre de Babel sendo erguida novamente, e todos estes movimentos juntos são a nova era ou a nova ordem mundial.